Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula agora de aquecimento da nossa Mega Maratona Supere a Dor da Traição em até 4 semanas. Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostro qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Bora fazer os nossos acordos. O primeiro acordo que a gente precisa fazer aqui é do nosso esvaziar a xícara. Então, gente, esse é um exercício diário que nós vamos precisar fazer. Para quem está chegando aqui agora e não sabe o que é esse esvaziar a xícara, mulheres desvendadas, prestem atenção. É um movimento em que eu paro para ouvir. Eu preciso me esvaziar dos meus julgamentos, eu preciso me esvaziar das minhas críticas, para que isso que é novo, que a Paula está me trazendo, eu possa ouvir. Normalmente, a gente está ouvindo e já está formulando uma resposta. Então, o esvaziar a xícara é simplesmente parar para ouvir do começo ao fim e ver o quanto isso faz sentido na sua vida, tá bom? Esse é um exercício diário que depois, quando você se torna minha aluna lá na frente, eu vou te perguntar isso. Eu vou te perguntar, lembra quando eu falava para você, esvazia a sua xícara? Você treinou isso até nas pequenas coisas? Então, eu não sei, né, se você vai seguir comigo ou não, mas eu preciso te dizer que você já precisa aprender a esvaziar a xícara agora, tá bom? O tema da nossa live de hoje é muito pedido. Paula, como é que eu supero a dor da traição e o medo de ser traída novamente? Alguém aqui que passou pela dor da traição tem medo de ser traída novamente? Quem não tem? Quem aqui ainda tem esse medo de ser traída novamente? Passou pela traição, perdoou esse marido, mas agora morre de medo de ser traída novamente. E exatamente por causa disso é que essa mulher está insegura, desconfiada, muitas vezes com medo, muitas vezes fora do controle, e acaba fazendo coisas que até Deus duvida. Fala aí, mulherada. A gente faz coisas que até Deus duvida. Como, por exemplo, mexer no telefone do celular, no celular do marido escondido, né? Espera o marido tomar banho, espera o marido dormir. Fica pedindo o tempo todo lá a senha do celular desse marido. Quer falar com esse marido por FaceTime, não aceita por ligação. Mulheres que colocam um app clone, que ficam lá vasculhando o Google Maps do marido para saber onde ele esteve, onde ele não estava. Mulheres que conhecem a terceira pessoa e ficam o dia inteiro vendo se o marido está online, se a terceira pessoa está online. O que a terceira pessoa postou, o que o marido postou, o que o marido não postou, o que era para ter postado, coloca rastreador, coloca detetive. O que você já fez, mulher, por causa desse medo de ser traída novamente? Me conta aí. Eu trouxe alguns exemplos, agora eu quero que você me conte. O que é que você fez que você até se envergonha do que foi que você fez? Muitas mulheres que vieram para a jornada me disseram que quando elas eram crianças, né, e o pai é quem traía a mãe, muitas vezes a mãe pedia para que ela vigiasse o pai no bar. Olha que louco isso, né? E elas lembram disso até hoje, porque era uma forma, já que não tinha WhatsApp, então, ó, pensam bem aí, mulherada, que a mulher acha que as traições acontecem todas pelo celular. Naquela época que não tinha celular, a traição também acontecia. E aí era quando aquela mãe desesperada, num momento de desespero, pedia para aquela criança que não estava entendendo absolutamente nada ir e vigiar o pai no bar onde ele fosse. A minha mãe fazia isso comigo também. Onde meu pai ia, meu pai sabia que se fosse comigo, estaria liberado pela minha mãe. E minha mãe mal esperava que, mesmo estando comigo, ele ainda assim a trairia. Né? Essa foi a minha história. Quem descobriu a traição dos meus pais fui eu com 7 anos de idade. Então, posso falar isso para vocês com muita propriedade. Não só de quem vivenciou isso na infância, não só quem vivenciou isso no próprio casamento, como também vivencia isso todos os dias com milhares de histórias das minhas alunas, de mulheres que buscam a minha ajuda pelas redes sociais. Então, o que é que você fez? Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver o que vocês colocaram. Ficar olhando o celular dele. Regiane, não faça mais isso, tá? Porque a traição, quando ela tem que acontecer, ela vai acontecer até por fumaça. Então, a gente está muito apegada a essa possibilidade de que só pelo celular vai acontecer uma traição. Isso não é real. Eu tive um caso uma vez de uma traição onde a mulher, o marido era médico, né? E ela ligava para a secretária. Fulano já saiu para almoçar? Fulano já, porque ele não está atendendo o telefone. Fulano está em consulta? Fulano, nanana. E a secretária falando, não, ele está aqui, ele não saiu ainda, ele não saiu o dia todo, ele comeu, ele almoçou aqui no consultório e tal. Gente, no final da história, essa mulher descobriu que o processo da traição acontecia com uma paciente. Ela agendava a consulta médica e aonde era que acontecia a traição. Então, saiam dessa crença de que as traições, né, só acontecem através de um celular. Ah, se eu tiver a senha do celular do meu marido, a traição não vai acontecer novamente. Saiam dessa loucura, porque isso é mentira, ok? Olha lá, olha o celular todo dia. Então, veja se faz sentido, Karina. Isso que eu acabei de te dizer. Eu já vi, gente, do lado de cá, traições acontecerem em consultórios médicos, consultórios com psicólogas. Eu já vi casos acontecerem dentro da academia e dentro das igrejas. Então, tomem muito cuidado, porque a gente acha que tudo que a gente tem que pegar vai ser naquele celular. E isso não é real, tá? O meu lugar aqui é te mostrar, é te desvendar. Olha o celular todo dia. Fucei no celular, mas quando deixei de fazer, ele me traiu. Isso pode ser uma crença, até por uma coincidência, sabe? Porque a traição, ela não acontece, ou não deixa de acontecer porque você está mexendo no celular dele. Não é assim que funciona. As traições, existem uma causa raiz maior por detrás de tudo isso. Então, isso é uma crença da nossa cabeça de achar que só com a senha do celular essas traições vão deixar de acontecer, porque isso não é verdade, tá? Eu estava falando para vocês que eu já tive casos, vários, não foi um, vários casos onde a traição acontecia dentro da igreja, tá? Com pastores. Não fiz, tentei clonar o WhatsApp, mas não consegui. Que bom que você não conseguiu. Porque vocês sabiam que fazer esse movimento também é uma traição? Uma traição de confiança? Eu vou explicar bastante sobre isso para vocês nessa live, tá? Mulheres desvendadas, se esvaziem. Presta atenção no que eu tô falando para vocês. Se continuar olhando o telefone dele, o celular do seu marido funcionasse, por que você estaria nessa aula hoje? Se olhar o celular dele te ajudasse a superar a dor da traição, por que você estaria aqui me ouvindo hoje? Talvez na sua terceira aula. Então, presta atenção, mulher. Continuar fazendo isso não vai trazer os resultados que você tanto está buscando, ok? Então, o meu trabalho aqui como mentora de vocês é mostrar que o caminho que vocês estão tentando seguir não está trazendo o resultado que vocês querem. Então, é preciso trazer uma nova mudança. É isso que eu estou aqui para mostrar para vocês. Eu fiz isso com os meus filhos e me envergonho. E, Carol, se perdoe, Flor. Se perdoe, porque era algo que a gente não sabia. As nossas mães não sabiam, né? Porque com certeza, se a gente soubesse como a gente supera a dor da traição, como a gente impede novas traições, né? O impacto disso nos nossos filhos, eu tenho certeza que você não faria isso. Então, tudo que nós fizemos até aqui foi porque a gente não sabia. E todo esse conhecimento está sendo dado a você a partir de agora. Por isso, a nossa comunidade se chama Mulheres Desvendadas. Então, se você está se desvendando aqui comigo, coloque aí, ó, hashtag desvendada. Desvendada. Ok? Coloque aí se você está nesse processo de tirar as suas vendas e olhar para essa traição de um outro viés. Eu fui traída e a mulher está grávida. Não me separei. O que eu devo fazer? Primeiro, se cadastrar na Mega Maratona, escrevendo a palavra quero. Segundo, assistir todas as minhas aulas 3 vezes ao dia, sejam elas ao vivo ou gravadas, ok? Trazendo as suas perguntas, suas considerações. Terceiro, fazendo os pequenos movimentos que eu trago como recomendação para vocês a cada final de aula.
ok? Hoje eu estou aprendendo com você como superar, só tenho a agradecer. Verdade, no meu caso, foi em um estabelecimento que ele conheceu ela e ficaram 1 ano juntos, escondidos. Separei, voltei algumas vezes, mas hoje terminamos e ele está com ela. Hoje estou aprendendo com você como superar, só tenho a agradecer. Um beijo, Tiffany. Desvendada. Tem mais mulher desvendada aqui? Sim? Eu vejo ele no celular e já imagino ele falando com alguém. E quando vejo ele rindo, acho que estão falando algo interessante. E aí, Patrícia, você vira a louca do Braz, né? Porque às vezes nem é isso que está acontecendo, mas a sua cabeça já te levou para aquele lugar. Imagina como é que você se comporta quando ele olha para você e vê a sua cara. O que foi, mulher? Você vai falar o quê? Nada? Ou você vai dizer, tá me traindo de novo? Tá falando com aquela pi, né? E assim vai. Tem mais mulheres desvendadas aqui? Ah, desvendada, desvendada. Desvendada, desvendada. Hoje não mando mais meus filhos com ele. Caso seja programas que querem fazer juntos, tudo bem. A relação é mais saudável após a jornada. Amém, Carolzita? Descobri a traição no dia do Natal. Que triste, Ana Cláudia. Eu sinto muito pela sua dor. Mas agora, isso já aconteceu. Isso não tem como mudar. O que você tem que fazer agora, né? O que você pode buscar agora é superar essa dor da traição para que você tenha o melhor Natal da sua vida. Porque se você não fizer nada agora, quando chegar próximo, né, desse dia 25, você não só vai lembrar disso, como você vai trazer muitas dores, não só para esse Natal, como para vários e vários natais da sua vida, tá? 30 anos de casado, descobri uma traição morando vizinho. Muito como, não entendi. Então, pergunte novamente. Eu descobri a traição no ano novo. Então, né, Janaína, imagine o peso que a gente carrega quando tem uma data, né, uma data universal como Natal, Ano Novo, como essas datas se tornam gatilhos para nós por toda a vida. Assim como o nascimento do filho, né, que marca um gatilho positivo, uma traição numa data como essa, no nosso aniversário, aniversário de um filho, Natal, Ano Novo, também trazem um peso, né, uma carga negativa para essas datas. Então, a gente precisa superar a dor da traição para tirar esse peso emocional dessas datas e da nossa vida como um todo, ok? Então, nessa falsa sensação de controle, a gente vai fazendo aquilo que a gente dá conta, né? Stalkeando a terceira pessoa, vendo quem é. Teve mulheres, gente, é uma loucura tão grande que a gente entra quando tá em dor, porque assim, ó, a dor da traição é uma dor muito forte, né? É uma dor assim que não fere só o emocional, fere o corpo, é como se você sentisse mesmo uma estaca entrando dentro do seu peito, né? Só que essa dor ela vai além dessa estaca no peito. É uma dor que é como se fosse uma estaca na alma, né? É uma dor mais amplificada ainda. E aí, quando a gente tá com essa dor, que a gente fica tentando stalkear o tempo todo. Eu tive uma aluna que ela criou um perfil falso. Talvez tenha alguém aqui que já tenha feito isso. Uma aluna minha que criou um perfil falso para entrar no perfil da terceira pessoa. Ela começou a ser das amigas e dos amigos da terceira pessoa. Ela chegou a mudar o corte do cabelo e a cor do cabelo igual da terceira pessoa, achando que será isso que o marido dela queria, era isso que ela ia fazer para não ser traída novamente. Gente, eu tô falando isso para vocês, não é em tom de crítica, não é em tom de julgamento. Eu estou dizendo para vocês que quando a gente não tem o conhecimento, quando a gente não tem passo a passo, que é o que eu quero explicar para vocês dentro dessa mega maratona, agora do dia 22 ao dia 28, nós fazemos loucuras. Loucuras das quais, quando você recebe o conhecimento, você fala assim: meu Deus, eu estava despirocando e não sabia. Né? Eu estava achando que isso era a solução e isso não era a solução. Isso era alimentar os problemas. E foi por isso que eu pensei em criar essa mega maratona, te trazendo não só um erro, mas como 7 erros que você pode estar cometendo, tentando superar a dor da traição sozinha e você não sabe. Então, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês não é num tom de julgamento, não é num tom de crítica, mas é num tom de que você não sabia.
E se você está aqui, é para você se desvendar. E quando eu me desvendo, eu aprendo a fazer diferente. Quando eu aprendo a fazer algo diferente, eu começo a ter novos resultados, tá? Faz sentido isso para vocês? Cadê minha água? Tudo isso, gente, quando a gente faz essas loucuras, igual a Carol Zita falou ali, né? Ela falou, nossa, eu fiz isso com os meus filhos, Paula, e hoje eu me arrependo, né? A gente faz isso porque a gente não sabia. Então, a gente faz isso numa tentativa, presta atenção. Porque a gente que estuda a mente, a nossa inteligência emocional, a gente sabe exatamente como a mente funciona. Então, a gente começa a ter atitudes, comportamentos, simplesmente para preencher a nossa necessidade de certeza. Veja se isso faz sentido para você, mulher. Eu quero preencher a minha necessidade de certeza. Certeza do quê, Paula? Certeza de que eu não vou ser traída novamente. Gente, quando a gente se casou com uma proposta de que ia ser para sempre, de que ia ser para todo sempre, até que a morte nos separasse. Essa é a nossa mente. Foi para isso que a gente casou. Sim? Quando vem uma traição como essa, o primeiro medo, o núcleo da nossa mente é medo, tá? Já começa por aí. Então a gente tem medo de ficar pobre, a gente tem medo de adoecer, a gente tem medo de ficar velho, a gente tem medo de ser feliz. Olha só a loucura. Teve uma estatística que mostrou que muitos dos brasileiros têm medo de ser feliz, tá? Eu vou procurar essa reportagem e postar para vocês. Ou seja, o núcleo da nossa mente é medo. Então, imagina só, quando eu passo por uma traição, o meu maior medo se torna ser traída novamente. E por causa desse medo, eu tento buscar preencher as minhas necessidades de certeza de que eu não vou ser traída novamente. E aí que eu começo a fazer essas loucuras, como mandar o filho, stalkear e tudo isso aqui que nós já falamos até agora, tá? Essa é uma aula, gente, preencher essa necessidade de certeza que eu tô falando para vocês. Eu tenho uma aula dentro da jornada onde eu te mostro como você está preenchendo essa necessidade de certeza, do medo, né, de ser traída novamente, de forma totalmente adoecida, e como a gente substitui esse preenchimento de certeza de uma forma muito mais sábia, que traga resultados muito mais rápido para a sua vida. Como, por exemplo, superar a dor, melhorar o diálogo dentro de casa, começar a ter resultados com esse marido sem precisar pedir para ele, sem precisar desconfiar dele, sem precisar ficar ligando para ele, porque ele mesmo começa a fazer esses movimentos de te trazer essa certeza que você tanto busca. Tá bom? Então, o que nós tentamos preencher é a nossa necessidade de certeza. Porém, muitas mulheres fazem isso de forma adoecida, de forma disfuncional, porque não sabe. Então, ó, fuçar celular, stalkear redes sociais, tudo isso é uma forma não saudável, tá? Adoecida para tentar se preencher da certeza que esse marido não está te traindo novamente. Assim como essa mulher que falou aqui para mim que quando ela parou de fiscalizar o celular do marido dela, a traição aconteceu, tá? Isso não como 2 mais 2 é 4. Isso não é uma regra, ok? A traição, existe uma causa raiz, existe uma causa profunda do porquê essas traições entrou no seu casamento, tá? A primeira coisa nós estamos nessa relação 50-50%. Todas as vezes que por algum motivo a gente se distancia, existe um vazio. Nesse vazio aqui, qualquer coisa pode entrar, inclusive uma traição, tá? Talvez já tivesse entrado uma traição com excesso de trabalho, com bebida, com amigos fora de casa, com ficar mais fora do que dentro de casa. Talvez essas traições já tivessem acontecendo até que uma traição sexual realmente fosse consumada, tá bom? Mas só para vocês entenderem, a traição existe uma causa raiz. Uma causa raiz do porquê essa traição entrou na sua vida. Por que ela está acontecendo na sua vida agora? E por que, se você não olhar para ela, ela vai continuar acontecendo. Até que você tome coragem de dizer, chega, eu não aguento mais. Eu preciso entender o porquê essa traição está acontecendo na minha vida.
Enquanto você não tiver esse movimento, ela vai continuar se repetindo na sua vida. Ah, Paula, mas eu já me separei, eu não quero mais. Então, espera, porque provavelmente essas repetições vão acontecer com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos, até que alguém tenha coragem de olhar para isso para aprender a fazer diferente, tá? Oi, Claudinha. Tudo bem, Flor? Claudinha, minha aluna, chegando por aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Mulheres, façam a jornada libertadora. Gratidão, Cláudia T17. Foi minha última turma, né, Claudinha? Eu já tinha assinado o divórcio. Estamos morando na casa até a venda. Nesse período, encontrei a Paula. Fiz a jornada e hoje vivemos muito melhor. Muito bom, Cláudia. O divórcio, ele vem como uma tentativa, né? Para superar a dor da traição. Só quando a gente tem esse conhecimento que a gente sabe que o divórcio não resolve bolufas nenhuma, né? O maior aprendizado que nós temos nessa vida são os relacionamentos. O relacionamento de casal, o relacionamento com o marido, com os pais, né, com o trabalho. E quando a gente não sabe se relacionar, eu vou acabar tendo problemas com os meus filhos, com os meus pais, com o meu marido. E o que eu faço? Troco de pais? Troco de filhos? Troco de marido? Marido dá para trocar, né? Filhos não dá para trocar e pais também não dá para trocar. O que a gente faz? A gente aprende a se relacionar. É isso que as mulheres adultas fazem. Nós aprendemos a nos relacionar apesar dos desafios, ok? Tudo bem, gente? Eu lembro de várias alunas, desde a Juliana da T11 até a Tati T14, o quanto, gente, essas mulheres viviam na sombra desses maridos o tempo todo, no trabalho, vigiando o telefone. Teve essa Juliana mesmo, ela chegou uma vez a seguir o marido para saber se realmente o que ele estava falando era real ou não. Tem alguém que já fez isso? Já seguiu esse marido para saber se ele estava realmente cumprindo o que ele estava falando? Sim ou não? E aí, gente, aqui é que está o pulo do gato. Qual o problema, Paula? Vou recapitular para quem está chegando agora. Como superar a dor da traição e acabar com o medo de ser traída novamente. Então, todas as vezes que eu tenho medo de ser traída novamente e eu não tenho recursos, conhecimento para fazer diferente, eu vou para uma postura de controle. Por quê? Porque eu estou desconfiada, porque eu estou insegura e eu quero me preencher dessa necessidade de certeza de que eu não vou ser traída novamente. Quando eu vou para esse lugar para suprir isso dentro de mim, muitas vezes eu vou para um lugar de uma mãe controladora. Onde é que você estava? O que você estava fazendo? Com quem que você estava falando? Ou você acusa. É por isso que eu não devia ter te perdoado. É por isso que eu não devia ter confiado em você. Eu dediquei anos da minha vida para você, acusando. Ou até mesmo se vingando. Como assim, Paulo? Mas eu não traí meu marido. Não, muitas vezes a vingança, ela é selada. A vingança, ela é num movimento de que eu não preciso trair com uma outra pessoa para me vingar. Mas eu falo coisas para esse marido que eu vejo que ele está arrasado. E quanto mais arrasado ele tá, mais eu falo. Mais eu falo. Eu tive algumas alunas e elas disseram isso para mim. Deixa eu ver aqui se eu lembro da turma delas. Ai, agora eu não vou lembrar, gente. Estou muito ruim de cabeça. Nós já estamos indo para a turma 18, né? São milhares de mulheres. Olha só. Ela chegou a me dizer isso. Acho que foi a Miriam, será? Ela chegou a me dizer isso numa aula ao vivo. Ela falou assim: Paula, pode ser até vergonhoso o que eu vou te dizer agora, tá? Mas eu sinto prazer em ver o sofrimento do meu marido. Das coisas que eu falo para ele. Eu deixo ele, lá no chão. Só falta cuspir e pisar em cima. Então, isso também é uma forma de vingança, tá? Todas as vezes que eu faço esse movimento, né, seja sendo a mãe do meu marido, querendo saber onde ele está, controlando a vida dele, sendo acusando, apontando o dedo, sendo, né, nessa postura da vingança, desconecta. Aquilo que atrai, desconecta. E aí, sabe o que acontece? Com essa desconexão, olha só, o espaço vazio continua aqui. E aí vocês já vão trazendo à mente por que as traições se repetem mesmo depois que eu perdoo.
Eu perdoei a traição, eu acho que eu vou ficar assim e vou continuar vivendo o casamento que eu vivia lá atrás. Mas eu perdoei a traição, eu continuo com medo de ser traída novamente, eu continuo desconfiada, eu continuo insegura, e aí eu me torno essa mulher controladora, ou como a mãe, ou como acusando, ou com vingança. E ó, que isso faz no nosso casamento, traz um buraco. E nesse buraco aqui, qualquer coisa pode entrar, inclusive uma nova traição. Então, se isso está acontecendo na sua vida agora, e você quer superar a dor da traição, e você quer blindar o seu casamento, pare de ser a mulher controladora agora. Agora. Eu vou te explicar tudo isso nessa aula, tá? Lá na nossa aula 1, eu falo bastante para vocês sobre isso, lá dentro da jornada. E dentro da mega maratona que eu estou trazendo para vocês, eu estou trazendo 7 erros. Eu já estou vendo aqui um monte de mulher dizendo assim, ó, verdade, isso está acontecendo comigo, é assim mesmo que eu me sinto, é isso mesmo que eu faço. Então, pare. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para mudar os meus resultados? Deixar de fazer aquilo que eu já sei que não vai me levar para os resultados que eu busco, ok? Aí, talvez você me pergunte assim, Paulo, se eu tiver o conhecimento, é possível que ele me traia novamente? Se eu superar a dor da traição, trazer todo esse conhecimento, né, para dentro de mim, ainda assim é possível que ele me traia novamente? Então, eu tenho 2 respostas para você. Sim e não. Por que é sim, Paula? Porque se eu tenho, ele pode me trair novamente? Sim. Se eu tenho todo esse conhecimento, mas eu só guardo aqui, ó, na minha cabeça cabeçuda. Ah, tá. A Paula falou isso mesmo. A Paula disse que ia acontecer isso, mas eu não faço nada. Eu não faço as minhas pequenas mudanças. Eu fico só esperando a mudança do outro. Ou, quando ainda eu tenho conhecimento, eu sei o que precisa ser feito, mas ó, eu fico de braço cruzado esperando que ele faça e não que eu faça, tá? Quando é que eu consigo blindar esse casamento? Quando eu pego o conhecimento, quando eu aplico ele no meu dia a dia, quando eu faço as mudanças que precisam ser feitas e ó, quando o outro está arrependido. Quando o outro também busca essa mudança. Quando o outro também busca se curar. Quando o outro tenta reparar o erro que ele cometeu. Nesse lugar, o seu casamento tem uma chance. Faz sentido isso para vocês? Mas lembre-se, que superar a dor da traição vai além daquilo que você chama de restauração de casamento, porque ninguém restaura nada, muito menos depois de uma traição, tá? Vou explicar isso para vocês numa próxima aula. Fazendo sentido para vocês aqui? Tem alguém se desvendando? Mulheres desvendadas. Tem alguém aí se desvendando? Coloque os olhinhos para eu ver. Faz todo sentido. A Cristiane colocou aqui para mim no YouTube. Eu não sou controladora e ele me traiu. Será, Adriana? Porque isso é você quem está falando. Talvez se eu perguntasse para o seu marido, ele diria o contrário. Porque a gente tem os 2 movimentos, tá? Hoje eu estou falando bastante sobre a mulher controladora. Mas você pode não ser controladora, mas você pode estar numa postura infantil de dependência emocional do seu marido, tá? Esse também é um outro movimento que também traz distanciamento e eu vou trazer para vocês numa próxima aula. Desvendadas? Então vamos lá. Mulheres desvendadas. O que eu estou fazendo de errado, Paula? Continuar achando que você está no controle. Continuar achando que fazer tudo isso vai impedir que o seu marido te traia de novo. Esse é o principal erro. Então, você quer dizer, Paula, que continuar vendo o celular dele, continuar seguindo ele, continuar trocando a app clone nele, continuar fazendo tudo isso, não vai me ajudar a superar a dor da traição? Não vai me ajudar a blindar o meu casamento de novas traições? Não vai? Então, o que é que eu faço? Não vai, mulherada? Não vai, não vai e não vai. Você pode seguir, você pode ser a maior detetive do seu marido. Você vai se tornar chata, insuportável. E quanto mais você quiser tentar controlar, mais ele vai fugir de você. E aí, tem mulheres que chegam na minha jornada e falam assim para mim: Paula,
era eu que estava colocando meu marido para fora de casa sem saber. Através do meu controle, através das minhas cobranças, através da mulher chatonilda que vivia em mim. Gravem essa frase. Vocês vão lembrar dela. Tem muita mulher chatonilda aqui que ainda não se reconheceu. Eu era essa mulher chatonilda pra caramba. Entanto que tinha dias que nem eu mesma conseguia me olhar no espelho, de tão chata que eu me tornei. Porque assim, gente, quando você está desconfiada, insegura, com medo, o que é que você faz? Toda a sua fala, todo o seu comportamento, verbal e não verbal, é cobrança. É cobrança. Quem quer ficar ao lado de uma pessoa que cobra você o tempo todo? Que parece que você não acerta em nada. E aí, mesmo que o seu marido esteja tentando fazer as mudanças dele, ó, presta atenção. Eu não tô passando a mão na cabeça de marido nenhum, não, tá? Ele errou feio, foi um moleque, mas ele se arrependeu e agora está tentando reparar o que fez e construir uma nova relação ao seu lado, ok? Mas quando você não supera a dor da traição, você fica nesse lugar de controlador e você só fica cobrando. Esse homem do lado de lá percebe que, caramba, não importa o que eu faça, a Tiffany sempre fica me cobrando. A Janete sempre fica me cobrando. Ou seja, ela nunca vai voltar a confiar em mim de novo. Então, quer saber? Dane-se. E aí, uma nova traição entra na sua vida. Quanto mais eu tento controlar, mais chato eu me torno, mais distante ele fica, mais chances de uma nova traição entrar. Faz sentido isso para vocês? Então, não se esqueçam. Não se esqueçam desse movimento, tá? O controle não vai te ajudar a superar a dor da traição e o controle não vai impedir novas traições na sua vida. Paula, mas tem solução? Tem solução. Espera que eu vou falar aqui para vocês. E quando você é totalmente liberal, será que eles também sentem isso? Não, aí você vai para o extremo oposto. E isso também é ruim. Porque quando a gente é liberal demais, a mensagem por detrás do ser liberal demais significa ela não se importa comigo. Então, percebam que a gente não é 8 e a gente não é 80. Quando a gente tem o conhecimento, nós trazemos aquilo que é mais importante para as relações, que se chama equilíbrio. Nem 8 e nem 80. Nós aprendemos a nos posicionar e nós aprendemos a não ter medo de perder, ok? Tá fazendo sentido, ok? A Cris falando aqui, ó. Eu não fui traída, que eu saiba, mas sou essa mulher. Então, Cris, você está no processo em que o distanciamento já está sendo criado. A traição agora é uma consequência. Mais dia ou menos dia, a tendência é que essa traição entre na sua vida, tá? E eu sinto muito por isso, mas você tem como impedir isso antes que isso aconteça, tá? Olhando para isso. Depois eu vou trazer outras lives aqui para vocês falando sobre dependência emocional. Paulo, o que eu faço agora? Eu não posso controlar. Então, o que deve ser mudado? Aqui vai um grande aprendizado. Vocês estão com papel e caneta na mão? Que eu pedi para vocês na aula da manhã? Quem não está, providencie. Porque cada frase, cada viradinha de chave, quando elas se juntam, gente, faz muito sentido na nossa vida. Então, não deixe que esse conhecimento gratuito que eu estou trazendo para vocês faça com que ele não tenha importância. Entende? Toda aula, todo conhecimento, ele tem a sua importância em cada medida da nossa vida. Então, escrevam, anotem, leiam aquilo e vejam como isso reverbera em você. Qual é o jeito certo, Paula? Olha só, um caçador de borboletas. O que é mais fácil? Ele correr atrás. Olha lá, o que fazer para deixar de controlar? Primeiro, você vai precisar se curar, porque o controle significa a falta de segurança em si mesmo. Ai, que dor! Controle significa falta de segurança em si mesma. Por quê? Vou complementar com a resposta. O que é que eu devo fazer no lugar disso, Paula? Nós, mulheres sábias e desvendadas, nós não caçamos borboletas. Nós aprendemos
a cuidar do nosso jardim, para que as borboletas sempre voltem. Gente, quem pegou essa chave já está fazendo milhões de viradas de chave agora. Mulheres sábias e desvendadas, nós não corremos atrás de borboletas. Nós cuidamos do nosso jardim. E aí as borboletas sempre voltam. Então, mulher, não adianta você ficar nesse controle, tentando colocar esse marido dentro de um pote de maionese Hellmann's. Não dá. Isso dá muito trabalho. Isso é cansativo. E essa relação vai morrer. O que a gente faz então, Paula? Nós nos tornamos a nossa melhor versão. Nós nos tornamos mulheres apaixonantes, que faz com que esse marido entenda que ou ele fica pertinho do seu jardim, ou vai ter um monte de borboleta querendo ficar próximo de você. E os homens, eles são muito competitivos. E eles sempre querem ter aquilo que os outros homens querem ter. Então, os homens querem ter um carro que todos os outros homens gostariam de ter, a cerveja que todos os outros homens gostariam de beber, a mulher que todos os outros homens desejam. Então, quando eu paro de ficar correndo atrás dele, quando eu paro de dedicar parte da minha vida para ele e passo a olhar para mim, a cuidar de mim, a cuidar do meu jardim, e esse marido começa a entender que, opa, tem gente olhando para ela. Se eu sair daqui, se eu der um vacilo lá, a fila vai andar. Quando ele perceber esse movimento, ele nunca mais vai sair do seu jardim, tá? E, gente, eu tenho vários exemplos de alunas que estão vivendo o melhor momento, fase do casamento delas, depois de mais de 20, 30 anos de casamento, com essa viradinha de chave, de verdade. E todos os outros conhecimentos que elas aprenderam aqui comigo, tá? Mas é muito importante que vocês parem para olhar e pensar sobre isso. Parem de ficar tentando caçar a borboleta, que é o seu marido. Cuide do seu jardim e deixa que ele venha por escolha. Aí sim a gente tem como ter um casamento de verdade. Fora disso, gente, você pode chamar isso que você chama de casamento de qualquer coisa. Sei lá o que, sabe? Um troço, uma pensão, uma prisão. Tem um monte de marido que fala isso. Nossa, meu casamento é uma prisão. Eu tinha um marido, o marido da Joelma, da turma 5. Ele disse para mim num depoimento: eu sinto ânsia de vômito quando eu penso em voltar para casa. Então, mulherada, acordem. A gente não consegue fazer com que ninguém nos ame à força. A gente só pode nos amar mais do que a gente ama o outro. E o outro precisa ficar porque ele quer ficar. Tudo que for diferente disso é uma grande dependência emocional. É algo que eu não supro dentro de mim e quero que o outro faça isso por mim. E quando a gente supera a dor da traição, a gente se preenche. A gente se preenche de amor, a gente se preenche de autoconfiança, a gente se preenche de autoconfiança. E o outro percebe que, opa, peraí, ela não vai morrer se eu for embora? Ela não vai ficar triste se eu for embora? Muito pelo contrário, ela tá ficando muito mais bonita, muito mais sarada, muito mais interessante. A gente vai nas festas de família e todo mundo quer falar com ela. Todo mundo só quer estar perto dela, todo mundo fica observando ela. Opa! Prestem atenção. Faz sentido isso? Eu amei mais o outro que a eu mesmo. Entendeu, Tiffany? E esse é um grande erro que a gente comete, porque a gente se perde no meio do caminho. E quando a gente se perde no meio do caminho, a nossa vida é o outro. E a gente para de viver a nossa própria vida, tá? É isso aí, Tiffany. Estou no processo de cuidar do meu próprio jardim. É isso aí. Esse é o processo, tá? Eu, para fazer alguma coisa, para sair ou para qualquer outra coisa, primeiro pergunto se posso. Pelo amor de Deus, Cris. Aí você coloca o seu marido no lugar do seu pai. Quando eu pergunto para o meu marido, eu posso, é como se eu estivesse perguntando para o meu pai. Ai, gente, peraí. Tem gente me ligando aqui. Quando eu faço essa pergunta para o meu marido, eu posso fazer isso?
É como se eu estivesse pedindo uma autorização para o meu pai. E aí a gente começa a puxar as causas raízes. Como foi a relação com seu pai na infância? O que é que te faltou? Ou foi um pai que foi um príncipe na sua vida, né? Foi a sua paixão à primeira vista? Ou foi uma ausência de pai? Que hoje você coloca esse marido nesse lugar. Então, mulherada, presta atenção. Superar a dor da traição é um trauma que a gente precisa curar em nós mesmos. Tem uma causa raiz. Não é só aquilo que a gente fala que é falta de caráter, vagabundagem. Não. Tem os seus 5% ali que sim, é isso mesmo. A pessoa sabe, a pessoa entendeu, mas ainda assim ela quer essa vida para ela. E isso é um problema dela. Mas o que ela escolheu para a vida dela, não necessariamente é o que eu escolhi para a minha. E muitas aqui, vão acabar cometendo o mesmo erro porque não estão fazendo essas mudanças que eu estou te falando agora. São mudanças pequenas, são mudanças simples, mas que se eu juntar tudo, qual é os 3 pilares do meu método? A jornada lógica dos relacionamentos. Meu método de 4 semanas. Conhecimento, prática e repetição. Se eu não tiver essas 3 coisas seguidas, todo o momento, conhecimento, prática e repetição. Então, assim, aquele momento que deu vontade de pegar o celular do marido, não vou pegar. Não vou pegar. Eu vou cuidar de mim, eu vou para academia. Deixa ele com o celular dele. E eu vou pôr a minha roupa mais bonita, e eu vou com o meu cabelo mais bonito, e eu vou com o meu melhor perfume. É assim que eu faço. Eu vou no mercado agora. Eu vou na minha melhor performance. A ponto que esse marido... Onde você vai? Porque todo marido acha, depois que ele traiu, que você vai traí-lo também. Mas seja uma mulher sábia. Não dê com a mesma moeda, tá? Eu vou explicar isso para vocês nas próximas aulas. Então, não façam isso. O tempo que você perde cuidando do celular do seu marido, cuide de você. Vai fazer sua sobrancelha, vai lá na clínica de estética, vai fazer sua drenagem, sua massagem linfática, vai comprar uma roupa bonita, uma roupa colorida, um brincão, passa um batom bonito, saia na rua com a sua melhor versão, sabe? Do tipo que se esse marido decidir não ficar no seu jardim, que vá, e que venham outros, muito mais saudável. Quando o seu marido entender a grande mulher que ele vai perder, que ele pode perder, a mesa vai virar. Você vai virar o jogo. Mas então, pare de dedicar a sua vida a ele e passe a olhar para você. Se você não se amar, falei sobre isso na aula do almoço. Se você não se olhar e amar aquilo que você vê, se você não for a sua melhor companhia, como você quer que o outro faça isso por você, se nem você está fazendo por você mesmo? Aí não dá. Então faça isso, traga o seu valor de volta, sabe? Mostre para você mesmo a grande mulher que você é. Superar a dor da traição é se transformar nessa mulher, uma mulher maior, mais forte, mais sábia, que nem você sabia que poderia ser nos seus melhores sonhos. Combinado? Dúvidas até aqui? Então, ó, na aula do almoço eu falei sobre parar de buscar os detalhes. Quem não assistiu essa aula, corre para assistir. Agora a gente está falando sobre o medo de ser traída novamente. Para de ficar olhando esse celular. Ele que engula o celular dele. Enquanto isso, você coloca a sua melhor roupa e vai fazer o que você tem que fazer. Simplesmente. E deixa ele saber disso. Deixa ele ver os elogios, deixa ele ver como as pessoas te olham. Seja essa nova mulher. Se você quer construir uma nova relação, um novo casamento depois de uma traição, lembra das palavras que a Paula Abreu está te dizendo. Aquela mulher de antes da traição morreu. Se ela não morreu, ela precisa morrer dentro de você. Aquela mulher que fala, eu fui traída. Aquela mulher que fala, eu não esperava passar por isso. Aquela mulher que falava, eu confiava 100% nele. Ela precisa estar num lugar dentro de você, mas ela não pode ser você. Você tem que lembrar da sua história, mas você não pode alimentar essa mulher dentro de você. No lugar disso, quem tem que estar aí? A mulher que foi traída, a mulher que aprendeu, a mulher que cresceu, a mulher que superou, a mulher que se transformou e agora quem morre de medo de te perder é ele. É para esse lugar que eu quero te levar, se você me permitir. Beijo no coração de vocês, fiquem sempre com Deus e até amanhã. Beijo.